Eu vou resolver esses exercícios todos aqui, só que você primeiro vai tentar resolver também. Então, pausa o vídeo, tenta resolver os exercícios e logo a seguir você vai ter essa mesma folha com as respostas e a seguir eu vou apresentar as minhas resoluções. Então, pause aí antes da gente continuar. Certo, então você deve ter tentado resolver, já olhou as respostas, conseguiu resolver? Acertou? Então vamos mandar brasa nas resoluções aqui. Olha só, exercício, o que é exercício? Aqui nesse curso, nós chamamos de exercício um probleminha bobo que não requer muito raciocínio, é quase uma aplicação mecânica dos conceitos ensinados. Você não tem que pensar muito, você só tem que saber o que é, qual é a fórmula, como é que se calcula e resolver rapidamente. Diferente disso estão as questões, os problemas. Os problemas são bem mais elaborados e é o que você precisa fazer lá nas provas. O problema normalmente contém uma historinha que você tem que ler, entender, raciocinar e saber qual é a conta que você vai fazer. Mas antes de tudo, você tem que aprender a parte mecânica, fazer os exercícios. Esses exercícios aqui são poucos, são apenas para a gente exercitar o que é complemento, suplemento e replemento. Então aqui 8 problemas, eu vou resolver esses 8 problemas, vou usar essa folha aqui no cantinho, tá? Exercício 1, um ângulo alfa mede 80 graus, então alfa vale 80. Não precisa ficar escrevendo grau toda hora não, tá? Vamos lembrar que a gente está trabalhando com graus e vamos escrever assim mesmo, certo? Qual é o suplemento de um ângulo beta que é 20 vezes menor do que alfa? Olha só, 20 vezes menor, o que significa 20 vezes menor? É o alfa dividido por 20, né? O alfa dividido por 20 vai dar o beta. Esse está o ângulo beta aqui. Então, quanto é que é alfa dividido por 20? É 80 dividido por 20. 80 dividido por 20 dá quanto? Aí, só geometria não adianta. Você tem que saber o quê? Aritmética, tem que saber um pouquinho de álgebra, né? Então 80 dividido por 20, se você cortar um zero e cortar um zero aqui, é a mesma coisa que 8 dividido por 2, que dá 4. Então o ângulo beta vale 4. O que ele quer saber? Qual é o suplemento desse tal ângulo beta? O suplemento é 180 menos ele. Então 180 menos beta vai dar 180 menos 4. Isso aqui vai dar 176. Então, o beta vale 176 graus. Essa é a resposta. Exercício 2. A diferença entre os complementos de dois ângulos é 43 graus. Qual é a diferença entre esses ângulos? Calma aí. Então, eu tenho dois ângulos. Dois ângulos eu vou chamar de alfa e beta. Aí eu tenho que calcular a diferença entre os complementos desses ângulos. Os complementos desses ângulos são 90 menos alfa e 90 menos beta. Então eu vou fazer a diferença, isso menos isso. 90 menos alfa, aí eu vou subtrair o 90 menos beta. E claro que você tem que ter uma habilidade em álgebra aqui, né? Se você esquecesse que tem que botar um parênteses aqui, você ia acabar errando essa conta. Então, estude álgebra também juntamente com a geometria. O que tem? Isso aqui é a tal diferença que ele falou que dá 43 graus. Isso aqui dá 43 essa conta. Então, vamos dar uma arrumada nisso aqui. Isso vai ficar 90 menos alfa. Aqui, eliminando esse parênteses, vai ficar menos 90. Aqui, menos com menos, vai ficar mais beta. É igual a 43. Aqui, esse 90 corta com esse 90. E sobrou isso aqui, menos alfa mais beta é igual a 43. Isso é o que a gente conseguiu a partir dessa informação aqui, a diferença e tal. A pergunta dele, qual é a diferença entre esses ângulos? A diferença entre esses ângulos
é alfa menos beta. É o que o problema quer saber. Mas eu sei aqui quanto que é menos alfa mais beta. E agora? Olha, a única diferença entre isso e isso é o sinal, né? Porque quando você fala em diferença entre dois números, você vai pegar o maior menos o menor, não é isso? Qual é a diferença entre 20 e 30? É 10. Se você fizer 30 menos 20, dá 10. Mas se você fizer 20 menos 30, dá menos 10. Você, quando fala em diferença, você pega o valor maior, o valor positivo, né? Então, a diferença entre 20 e 30 é 10, não é menos 10. Então, a diferença entre esses ângulos aqui, você pode esquecer essa história de sinal, pensar que você está fazendo o maior menos o menor, que tem que ser o beta maior, né? Porque se beta menos alfa está dando um valor positivo, é porque beta é maior. Então aqui nesse caso, essa tal diferença, na verdade, seria a diferença em módulo, ou então beta menos alfa, e não alfa menos beta, porque a gente já viu aqui que o beta tem que ser maior do que alfa. Então isso vai dar 43 graus. Portanto, a diferença entre esses ângulos é 43 graus. Exercício 3. Calcule o ângulo que, se for aumentado de 26 graus, é igual ao seu complemento. Então, vou chamar de x agora para variar, tá? Eu tenho um ângulo de valor x, aí eu vou aumentar ele em 26 graus, então ele vai ficar quanto? X mais 26. Tá, então ele aumentado de 26 graus, o que que acontece? Ele é igual ao seu complemento. Então isso aqui fica igual ao seu complemento. Seu quem? Seu x, o seu ângulo. O complemento de x é 90 menos x, pronto. Então, o complemento de x é a mesma coisa que o x aumentado de 26. É isso que ele está falando. Então é só igualar isso. O ângulo somado com 26, ele fica igual ao complemento dele. Passo o x para cá, vai ficar 2x. Passo 26 para lá, vai ficar... Ó, tira 30, vai dar 60. Devolve 4, vai dar 64. 2x é igual a 64, então x é igual a 32 graus. Vamos conferir se é isso mesmo? Ó, é um ângulo que, se for aumentado de 26, quanto é que vai dar ele aumentado de 26? Soma 26 aqui, vai dar 58. Fica igual ao seu complemento. Quem é o complemento disso? É 90 menos isso. 90 menos isso vai dar 58. É isso mesmo. O ângulo aumentado de 26 graus é igual ao seu complemento. Então, a resposta aqui é 32 graus. Exercício 4. Calcule o ângulo que excede o seu complemento de 30 graus. Então, olha aqui. Vamos chamar o ângulo de x. O complemento de x é 90 menos x. O que que tem? Ele fala que o ângulo excede o seu complemento em 30 graus. Ou seja, ele é igual ao seu complemento mais 30. Então, o ângulo é igual ao complemento dele, mais 30. O ângulo excede em 30 graus o complemento dele. Então, resolve essa equaçãozinha aqui. Passa o x para cá, vai ficar 2x é igual a 120. O x é 60 graus. Tá certo? Quem é o complemento disso aqui? É 30. Então, isso aqui excede isso em 30 graus? Sim. Isso aqui é 30 graus a mais do que isso. Então, tá certo. Esse tal ângulo é 60 graus. Aqui um pouquinho trava-língua, né? O triplo do complemento de um ângulo aumentado de 30 graus é igual ao seu suplemento. Qual é esse ângulo? Não se preocupe, não fique impressionado com esses negócios aqui de trava-língua, tá? É só você escrever em equações o que está sendo dito. Olha aqui, o triplo do complemento de um ângulo. Ó, um ângulo é x, o complemento dele é 90 menos x.
Aí ele está falando do triplo do complemento. Então, 3 vezes esse tal complemento. Então, o triplo do complemento de um ângulo aumentado de 30, então ainda aumenta isso aqui em 30, é igual ao seu suplemento. Quem é suplemento? É 180 menos x. Só fazer essa continha aqui. Isso vai ficar... Aqui o 3 vai multiplicar todo mundo aqui nos parênteses, né? Vai ficar 270 menos 3x mais 30 é igual a 180 menos x. Eu posso passar o x para cá, aqui vai ficar positivo, e passo 180 para cá, ó. Aqui vai ficar 270 mais 30 é 300. Então, já me livrei do 270 e do 30. Eu vou passar esse 180 para cá. Então, você já foi. Esse 3x vai passar para lá, vai ficar mais 3x. 3x menos x vai ficar 2x. Aqui, 300 menos 180, isso vai dar 120. 120 é igual a 2x, então x é igual a 60 graus. Agora, a gente pode testar isso, né? O triplo do complemento de um ângulo. Vou fazer contra a cor aqui. Esse ângulo aqui a gente achou que é 60 graus. O complemento dele é 90 menos 60, que é 30. Certo? Então, o triplo disso vai dar 90. O que tem? Aumentado de 30. Isso vai dar 120. É igual ao seu suplemento. Quem é o suplemento? O suplemento de 60 é 180 menos 60. É 120. Tá certinho. 120 é igual a 120. Então é isso aqui mesmo. O tal ângulo é 60 graus. Aqui a mesma história. Calcule o ângulo cujo suplemento excede em 40 graus o triplo do seu complemento. Então, um ângulo x, cujo suplemento de x é 180 menos x. O que tem? Isso aqui excede em 40 o triplo do complemento. Ó, o complemento dele é 90 menos x. O triplo do complemento é o triplo disso. 3 vezes 90 menos x. Então, o suplemento 180 menos x excede em 40, então ele é igual a 40 mais o triplo do complemento. O triplo do complemento. Só resolver isso aqui, vai ficar 180 menos x é igual a 40, mais 270, menos 3x, a continha muito parecida com a do problema anterior, né? Isso aqui vai ficar menos 3x passando para cá, vai ficar 2x. Aqui vai ficar 270, mais 40 dá 310. 310 menos 180. Isso aqui vai ficar 130 essa conta. Então 2x é igual a 130. O x vale 65 graus. 65 graus. Pode conferir, eu não vou fazer aqui no vídeo não, porque é muito parecido com o anterior, tá? Número 7. Dois ângulos suplementares têm valores em graus expressos por 3x mais 80 e 5x menos 60. Então, ele quer que calcule os ângulos. Esses ângulos são suplementares. O que vai acontecer? A soma deles dá 180. Então, 3x mais 80, somado com 5x menos 60, isso dá 180. Aqui junta o x, vai ficar 8x. Aqui 80 menos 60 dá 20. E esse 20 eu passo para o outro lado, vai ficar 180 menos 20. Isso vai dar 160. Então, o x vai dar 20 graus. E agora a gente joga aqui os valores. 3 vezes 20 dá 60, mais 80 é 140. Aqui 5 vezes 20 dá 100,
100 menos 60 dá 40. E tá certinho, a soma tá dando 180. Então, esses ângulos são 140 e 40. O exercício 8, calcule os dois ângulos entre os ponteiros do relógio dados em graus por 2x e 6x menos 40. Esses aqui são o quê? São os ângulos replementares, né? O ponteiro do relógio, ele sempre vai formar dois ângulos que são replementares. A soma deles dá 360 graus. Ele falou que é em graus, né? Então isso aqui é só fazer que a soma é 360. Então 2x somado com 6x menos 40 dá 360. Isso vai ficar 8x igual aqui 360. Passo o menos 40 para o outro lado, vai ficar 400. Então o x vai dar 400 por 8, que vai dar 50 graus. E aí a gente joga aqui para pegar os valores. 2 vezes 50 vai dar 100 graus. Aqui 6 vezes 50 dá 300. 300 menos 40 dá 260. Tá certinho, a soma aqui tá dando 360. Então a resposta aqui é 100 graus e 260 graus.